Olá, que bom ter de volta, esse é novo por aqui, seja muito bem-vindo. A receita de hoje é um lanche muito saboroso e muito fácil de fazer. Hoje eu trouxe em duas versões, em carne e em frango, mas você pode usar a sua criatividade mudando todos os recheios. Então, acompanhe comigo o passo a passo. Eu iniciei cortando o pão francês somente nessa parte de cima, essa parte do meio. Então você vai com cuidado para não perfurar o fundo do pão, você vai tirar uma tampinha. Então agora tá mais fácil para ver, mais pertinho, ó. Eu tirei essa partezinha de cima, somente uma tampinha. E aqui o miolo do pão eu vou apertar nas laterais e no fundo, fazendo uma camada um pouquinho mais grossa que vai ajudar a sustentar o molho aqui. Reserve o seu pão e agora eu vou começar fazendo o recheio de carne. Eu comecei colocando um pouco de óleo e cebola cortada bem pequenininha. Deixei a cebola murchar um pouquinho e assim que murchou já coloquei a minha carne moída. Você pode usar a carne moída da sua preferência. Aqui eu estou usando 500 gramas, vou deixar na descrição do vídeo a quantidade de cada ingrediente certinho. Acrescentei o alho e um pouquinho de corante. No lugar aqui do corante você pode estar colocando também açafrão, fica muito bom. Então é só misturar tudo isso e deixar essa carne refogar até ficar bem frita. A minha carne já fritou, olha como o aspecto já mudou aqui. Então abaixei o fogo e acrescentei cenoura ralada, tomate. Mistura tudo e acrescenta um molho de tomate também. Lembrando que o fogo ainda está ligado. Então é só mexer e deixar apurar um pouquinho com o molho de tomate. Aqui para mim já está bom. Não coloque muito molho também e não acrescente água. Por quê? Vai ficar muito encharcado e vai correr o risco de furar o seu pão, de molhar demais, deixar ele mole, né? E furar o pão. Então ele fica assim úmido, mas não encharcado. Então eu tirei do fogo e acrescentei cebolinha. Você pode colocar cheiro verde, salsa, fica muito bom também. Misture tudo e reserve, porque agora nós vamos preparar o recheio de frango. Para o recheio de frango também é muito simples. Eu coloquei também o óleo, o alho, um pouquinho de corante e vou refogá-lo até que fique bem douradinho. Vai mexendo, virando todos os lados do frango para que fique por igual. Agora que já corou, olha que a cor dele como está linda. Eu acrescento água somente até cobrir e vou deixar cozinhar. Leve cerca de uns 15 minutos mais ou menos. Aqui eu não estou cozinhando na panela de pressão, porque não é uma quantidade muito grande. Mas se você achar melhor, você pode fazer também na panela de pressão sem problema algum. Eu vou cobrir e deixá-lo por mais ou menos 15 minutos. Agora veja como já está cozido. Eu espeto o garfo e ele consegue perfurar os pedaços facilmente. Retirei toda a água e aqui vai uma ideia de como que eu desfio este frango. Você pode fazer aquele método na panela de pressão de sacudir a panela. Você pode fazer aquele modo tão antigo, né? Que tem gente que ainda prefere, que é com garfo. Você pode fazer na mão, porque está bem cozido, solta com facilidade. Mas geralmente eu faço assim. Eu tiro toda a água, coloco em uma vasilha. Aqui ainda está quente. E vou fazendo com a batedeira. Aqui só tem que tomar cuidado, porque quando eles estão pedaços maiores assim, costuma querer voar para fora da vasilha. Mas, apesar disso, é bem tranquilo. Vou dando umas batidinhas, pegando aos poucos, até que ele esteja um pouco quebrado, né, desfiado. E depois que já estiver em pedaços menores, aí sim, eu só passo a batedeira sobre ele, mexendo, misturando e com a batedeira ligada, que ele vai ficando em pedaços pequenos. Quanto mais tempo você deixar, menor ele vai ficar. É muito rápido, gente. Isso aqui eu gastei aqui 3 minutos para fazer isso.
E olha como ficou muito bonito, bem pequenininho. Perfeito. Feito isso, eu coloquei em uma travessa. Acrescentei o creme de leite, que é o de caixinha mesmo. Se você quiser, você pode também colocar no lugar do creme de leite um requeijão. Também fica muito bom. Um requeijão pastoso, né? Mistura tudo e vou acrescentar aqui mussarela picada em cubinhos. Se você quiser, pode colocar também presunto, mas aqui eu optei apenas pela mussarela mesmo. E esse aqui vai ficar assim mais leve, diferente do outro, né? Então agora, bora rechear esses pãezinhos. Vou começar pela carne. Os meus pães já estão cortadinhos, como vocês viram. Eu coloquei aqui um pouquinho de mussarela em cubinho. Esse aqui eu não deixei a mussarela misturada na carne, mas se você quiser pode fazer também esse misturado. Talvez fique até melhor, tá? Ele derrete até melhor. Mas eu experimentei colocar no fundo. Então você coloca no fundo, vai colocando a carne, apertando um pouquinho nas laterais, que vai caber bastante recheio aqui. E depois vai colocando por cima. Como eu disse, com cuidado sempre, para que não fure o seu pão no fundo. Coloque bastante recheio e vai reservando em um tabuleiro. Novamente, forro o fundo com um pouquinho de mussarela. Coloco o recheio de carne, sempre apertando nas laterais e no fundo, recheando bastante isso daqui e colocando em um tabuleiro. Agora outro exemplo aqui, que é o do frango, né? Que eu já deixei a mussarela misturada ao frango. Então é só você colocar, mas o mesmo processo. Dá uma apertadinha nas laterais, aperta um pouquinho no fundo e vai recheando com bastante generosidade. Pronto, aqui já estão recheados. Eu fiz 3 de cada sabor, mas sobrou ainda o recheio de frango e o recheio de carne, que daria para fazer mais 3 cada um, tá? Essa quantidade dá mais ou menos 6 unidades de carne e 6 unidades de frango. Um total de 12 pães muito bem recheados. E detalhe, enquanto eu estava recheando os pães, eu deixei o forno pré-aquecendo a 180 graus. E agora, para finalizar, eu vou colocar metade de uma mussarela, de uma fatia de mussarela. Se você quiser pode colocar inteira, pode colocar metade assim ou então dobrar, né? Para que fique um pouquinho mais grossa. E é só cobrir todos eles. E eu coloquei um pouquinho de orégano também. E agora é só levar para assar até que o queijo esteja derretido, levemente corado. O meu levou em torno de 20 minutos e ficaram assim. Ele ficou com uma casquinha bem crocante, bem torradinha e muito bem recheado. Um recheio super úmido com a casquinha bem crocante. E olha esse de frango, a mussarela puxando aqui. E agora bem de pertinho para que você veja este de carne, bem molhadinho, bem suculento, com a casquinha bem crocante. E essa opção de frango com mussarela, também bem úmido, com a casquinha bem crocante. Aqui eu experimentei primeiro de carne. Ele tem um sabor mais marcante, claro, né? Tem mais temperos, super recheado, bem molhadinho, maravilhoso. É aquela cremosidade na medida certa. E depois eu experimentei também o de frango. Nossa, e essa mussarela puxando aqui. Por isso que eu disse que talvez seria melhor fazer o de carne com os cubinhos misturada a carne. A próxima vez eu vou experimentar. Viu como é muito fácil de fazer? O ideal aqui é que você pode mudar os recheios, variando bastante o sabor deste lanche. Ah, e outra coisa, ele não fica apenas como um café, um lanche não. Ele serve também como uma janta, porque ele é um lanche de respeito. Eu espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like e compartilhe bastante esse vídeo, que ajuda no crescimento do canal. E deixa aqui no comentário qual outro sabor você faria de recheios. Deixa a sua sugestão, vamos trocar aí ideias, trocar experiências. Eu fico aqui e te aguardo no próximo vídeo. Tchau!